Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Monteiro. Atualmente eu sou mestrando em Matemática Computacional e Modelagem aqui no INPA, no Rio de Janeiro. E agora, em fevereiro, eu fui aceito no doutorado em Matemática Aplicada em Harvard. Em 2019, eu recebi o prêmio Beatriz Neves, e por causa disso, eu fui convidado pela SBMAC, em particular pelo Rubão, para participar da série Premiados da SBMAC e contar um pouco da minha história acadêmica. Bom, então vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história. Então, eu acho que, como vários colegas, antes de ir para o bacharelado em matemática, eu fazia um outro curso. Eu fazia engenharia metalúrgica. Eu fazia engenharia metalúrgica lá no Cefet Rio, no campus de Angra dos Reis. Era um campus bem bonito, bem arborizado, com muita grama, muito verde. E lá eu fiz vários colegas, vários amigos que eu converso até hoje. Em particular, eu conheci uma professora que teve uma grande participação na minha carreira e na minha decisão de fazer matemática, que foi a professora Elizabeth Mendes, que inclusive fez licenciatura em matemática aqui na UF, de Niterói também. Então, assim, ela teve uma participação muito grande na minha carreira. E, bom, como que eu decidi fazer engenharia metalúrgica lá no Cefet? Eu fui numa palestra sobre modelagem de fenômenos que aconteciam dentro de um alto forno. E lá nessa palestra foi falado que existia uma coisa chamada modelagem estocástica. E aí eu fui para casa, comecei a pesquisar sobre modelagem estocástica e comecei a aprender várias coisas interessantes sobre probabilidade. E eu achei aquilo muito bonito. Probabilidade parecia uma coisa meio magia, assim, você conseguia meio que descobrir o futuro. Era um negócio muito legal. E daí eu fiquei meio que apaixonado por aquilo, comecei a estudar a probabilidade, e aí um dia eu falei, poxa, eu gosto tanto disso, acho que eu vou fazer matemática, eu deveria fazer matemática. E aí eu fui conversar com a professora Elizabeth Mendes, ela era minha orientadora na época, eu era monitor de cálculo lá no Cefet, e aí ela falou, não, vai para matemática, se você gosta mesmo disso, vai. E ela me incentivou muito a tomar essa decisão, que era uma decisão difícil, de sair de um curso de engenharia para um curso de matemática, que aparentemente seria uma decisão difícil de fato, porque, bom, eu não sabia muito bem o que matemática fazia, eu só sabia que eu gostava muito de estudar aquele negócio. Então, eu cheguei num sábado em casa e falei, gente, eu quero fazer curso de matemática, e é isso. Todo mundo ficou meio preocupado, mas, enfim, não tinha muito o que fazer, eu já estava apaixonado por aquilo, e eu fui fazer matemática. Então, eu comecei o bacharelado em matemática na Universidade Federal Fluminense. Essa fotinha aqui é a foto da UF. Esse bloco, o bloco H, é o bloco do Instituto de Matemática. O bloco H e o bloco G aqui são os blocos de matemática. Esses blocos são de frente para a Baía de Guanabara, ou seja, nos dias ensolarados, nós podíamos ver o sol, poderíamos ver o pôr do sol ali na Baía, era muito bonito, era um ambiente muito bom ter as aulas ali naquele bloco H. Então, assim, é uma experiência inestimável por causa dos professores, dos alunos e da vista do Rio de Janeiro, que é muito bonita. E daí eu já sabia, quando eu fui para a UF, eu já sabia que eu queria estudar modelagem matemática, em particular, modelagem estocástica. E aí eu comecei a procurar uns professores para me orientarem nesse tópico. E foi aí que eu conheci o professor Edson Cataldo. Isso aqui é uma foto minha com o Edson, já é meio que spoiler do futuro, né? Quando a gente foi no Cinemac 2019. Mas a história foi: eu estava conversando com outro professor e ele falou: nossa, conversa com o Edson. E aí eu fui lá um dia, bati na porta do Edson e falei: professor, eu queria muito aprender modelagem estocástica, estou no primeiro período de matemática aqui na UF, eu entrei basicamente agora e eu estou querendo muito aprender modelagem estocástica. Ele me olhou, fez algumas perguntas sobre o que eu queria fazer no futuro, sobre o que eu já sabia, e aí eu acho que, não sei o que ele pensou na época, mas eu sei que ele falou, então, já que você quer fazer isso, me monta um trabalho, me escreve um trabalho sobre equações diferenciais ordinárias e sobre métodos computacionais de resolvê-los. E faça algumas simulações de sistemas de massa-mola amortecedor e escreva um trabalho sobre isso. E eu era um aluno de primeiro período de matemática, então não tinha tido nem cálculo. De fato, eu tinha tido cálculo na época da engenharia, mas na matemática eu ainda não tinha tido cálculo. E ele, acho que na época não sabia que eu
havia cursado uma parte de engenharia metalúrgica antes. Então ele me pediu para fazer esse trabalho, eu acho que ele estava meio desacreditado. Aí eu fui para casa, estudei equações diferenciais ordinárias por uma apostila de uma professora da UF, que depois veio a ser minha professora também, minha professora de cálculo, de fato, a Cristiane. E aí eu aprendi aquilo, aprendi Wronskiano, aprendi umas coisas de cálculo mais avançadas, comecei a programar em MATLAB, que eu não sabia programar, aprendi algumas formas de solução das equações, descrevi os métodos, fiz cota para os erros, simulei os modelos massa-mola amortecedor, e aí escrevi um trabalho, esse trabalho de 26 páginas, e mandei para o Edson. E eu acho que ele ficou um pouco impressionado, não sei. Acho que ele gostou do trabalho. Porque, bom, eu fiz esse trabalho uns 15 dias, assim, porque eu já estava no final do período e eu queria acabar o trabalho antes das férias, porque eu queria curtir as férias. Queria ficar com a minha família, jogar videogame, essas coisas que as pessoas fazem nas férias. E aí eu escrevi o trabalho, mandei para ele leu e falou: poxa, muito bom, você deveria fazer o curso de processos estocásticos comigo no próximo semestre. Aí eu falei: nossa, processos estocásticos, o que eu preciso saber? Ele falou: ah, não, se você sabe todos os cálculos e um pouco de probabilidade, você vai ir bem. Aí eu falei: poxa, eu não sei todos os cálculos, eu só sei bem pouco de probabilidade. Eu deveria fazer esse curso? Ele falou: não, vem para o curso. Aí eu fui para o curso, lá no mestrado, em Engenharia de Telecomunicações. Eu era o mais novo da turma, na época eu tinha 17 anos no começo do curso. Desculpa, 18 anos no começo do curso, então eu era o mais novinho, todo mundo já estava ou no final da graduação, ou já no mestrado, de fato. Então eu cheguei lá, eu era meio que o xodó da turma, eu ajudava todo mundo, as pessoas me ajudavam, a gente fazia listas juntos, e todo mundo, nossa, o menino do Edson ali, o Lucas, fazendo o curso. E aí eu estudei muito, ele tem uma apostila que, de fato, está aqui, da SBMAC também, Introdução aos Processos Estocásticos. Eu fiz esse livro inteiro, todo, fiz todos os exercícios, aprendi todas as teorias, estudei por fora, eu fiz todas as listas com todo mundo da sala, fiz a prova e tirei 10 na primeira prova. E aí eu fiquei, nossa, que legal, nossa, incrível. Aprendi muito. Aí eu fui lá no dia receber a nota da prova, eu achava que tinha ido bem, tirado os 9, e de fato, como eu disse antes, eu tirei 10. Fui lá, recebi a prova, ele me deu, eu falei, nossa, que sorte. Não é sorte, você estudou muito, parabéns. Fiquei super feliz. Peguei a prova, guardei, fui lá na segunda prova, tirei 10 de novo, fui a maior nota da turma, se eu não me engano, segundo o Edson, foi a maior nota. E aí fiquei super feliz com tudo aquilo, e a gente começou no próximo semestre, ou seja, no meu terceiro semestre na UF, a fazer a iniciação científica, de fato. Foi uma iniciação científica financiada pelo CNPq, onde nós conversamos um pouco, discutimos e criamos um novo modelo para a voz humana. E como nós fizemos isso? Bom, como você pode imaginar, quando nós falamos, a glote tem uma certa oscilação, né? Assim. E aí a gente pode modelar esse movimento como o movimento de um sistema massa-mola amortecedor. E foi por isso que o Edson me mandou fazer aquele trabalho de simulação de sistemas de massa-mola amortecedor. E como que a gente desenvolveu esse modelo? Bom, existem vários modelos na literatura, modelos determinísticos. Entre eles, entre os modelos simplificados, são o modelo de Tahir e o modelo de Kellen, são dois modelos. A Kellen é uma brasileira que fez o doutorado lá na UNB. E o Tahir é um cara que escreveu um artigo também sobre modelagem da voz humana e desenvolveu um modelo. O modelo de Tahir, ele fazia algumas coisas muito boas que o modelo de Kellen não fazia. Como, por exemplo, ele considerava que esse sistema massa-mola amortecedor, que eu falei, era acoplado nas cordas vocais. Então, a gente conseguia modelar a entrada glotal e a saída glotal a partir desse ponto de apoio que o modelo tem, que o ponto de apoio do modelo do sistema massa-mola amortecedor nas cordas vocais. E, além disso, ele modelava essa área ali. Então, a gente conseguia modelar a colisão entre as cordas vocais, porque ele modelava a área da entrada e da saída glotal. E o modelo de Kellen fazia outra coisa interessante, que era, esse modelo considerava algumas não linearidades do sistema, do trato vocal, como a geometria e a viscoelasticidade do tecido. E aí um dia eu estava em casa, vi esses dois modelos e falei, nossa, esses dois modelos são tão parecidos, tem coisas
que eu posso adaptar de um e outro. Então, eu posso unificar esses dois modelos e conseguir ter um acoplamento das cordas vocais, um acoplamento nas cordas vocais. Posso modelar a colisão entre as cordas e também ter as não linearidades. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um modelo unificado. Aí eu sentei numa tarde, abri o MATLAB, escrevi esse modelo unificado. E aí teve um resultado surpreendente, muito melhor do que os dois anteriores. E além disso, eu gostava mais, o que eu sempre gostei mais foi modelagem estocástica. Então, nós consideramos um parâmetro desse modelo, esse casinho aqui, como um processo estocástico. Ou seja, de fato, no final, nós tínhamos uma equação diferencial estocástica. E, em particular, uma equação diferencial estocástica de Ito, que nós resolvemos computacionalmente no MATLAB, usamos algumas simulações, fizemos algumas simulações, desenvolvemos alguns filtros para o trato vocal e conseguimos modelar a voz humana utilizando esse método, criando esse novo modelo unificado e considerando a rigidez estocástica. E esse modelo era um modelo muito simplificado e que teve ótimos resultados. Por causa disso, a gente escreveu um artigo que foi publicado no primeiro dia desse ano, no 1º de janeiro de 2021. Eu estava voltando da casa da minha noiva e eu descobri essa notícia, fiquei super feliz. Eu e o Edson ficamos super felizes. O Edson foi o primeiro autor desse trabalho, seguido por mim e pelo Christian Sois, que é um professor lá da França, que participou com a gente na escrita desse artigo. Nós publicamos no Journal of Voice, que é um jornal super importante na área de voz, assim, de modelagem da voz humana, talvez seja um dos mais importantes. É uma revista com fator de impacto 1.9, que é muito bom também. Nós ficamos super felizes em publicar, foi um processo longo, mas nós publicamos. E foi logo no primeiro dia do ano para abrir o ano bem, assim. Tá. E também por causa desse trabalho, nós recebemos alguns prêmios e fizemos algumas apresentações. Essa foto aqui é a foto do meu certificado do Prêmio Beatriz Neves, assinado pelo Carlyle, que era o presidente na época. Fiquei super feliz de ter recebido esse prêmio. E essa é a foto de eu recebendo o prêmio, aqui sou eu. Temos aqui um colega meu lá do IMPA, que é o Ciro. Temos a moça que recebeu o prêmio de doutorado naquela época. E nós estávamos super felizes aqui. Eu estava super feliz de ter recebido aquele prêmio. Estava toda a SBMAC ali na plateia, todo mundo observando. E eu estava super alegre, assim, muito alegre. E daí, no outro dia de manhã, eu apresentei a minha palestra sobre o trabalho que eu tinha desenvolvido e que recebeu o prêmio, né? E aí eu estava apresentando para aquela plateia de pesquisadores que eu admirava muito. O Edson também estava lá, que era o vice-presidente, estava o Carlyle, se não me engano, que era o presidente na época. Tinha, assim, muita gente na plateia e aquela era a minha primeira apresentação grande. Eu tinha feito apresentações menores para plateias de conhecidos. E aí, naquele dia ali, foi uma coisa muito grande, assim. Eu estava super nervoso. A gente pode ver que eu estava super nervoso, porque eu estava até usando um casaco, e estava mó calor lá em Minas. E aí, fiz a apresentação. No final, todo mundo bateu palma, eu fiquei super alegre. E daí, no outro dia também, a gente foi lá para os eventos, vi vários daqueles pesquisadores que estavam na plateia comemorando, dançando, bebendo, e aquilo humanizou muito mais todos eles. E eu vi que a distância entre nós, alunos, que estávamos começando nessa carreira, e aqueles pesquisadores de 20, 15, 30 anos de carreira, não era tão grande assim, tão grande no sentido de... Eles eram pessoas como a gente, né? Então, foi super legal. Esse evento da SBMAC, participar do Cinemac, foi muito divertido. E aqui tem algumas fotos lá da SBMAC, lá do Cinemac 2019. Foi muito legal, eu conheci muita gente. Aqui sou eu, o Edson, o Rubão, todos nós aqui tirando foto na hora do coffee break. Aqui é aquela foto que eu mostrei lá no passado, que eu falei que era spoiler, então, de fato, era spoiler. Aqui sou eu e o Edson no Cinemac, lá um pouco antes da minha apresentação, de fato, um pouco depois de quando eu recebi o prêmio. Nós tiramos essa foto, assim, foi uma coisa muito alegre. O Cinemac 2019 mudou minha vida, mudou minha perspectiva da matemática. Eu comecei a ver os pesquisadores de uma maneira diferente, eu comecei a ver o trabalho de um matemático de uma forma diferente.
me aproximei mais do Edson também, de outros, fiz colegas lá durante o Cinemark, conheci pessoas que eu converso até hoje também. Então, assim, foi incrível, uma experiência incrível. Eu conheci também o Rubens, que foi presidente da SBMark e foi orientador do Edson, e o Edson foi meu orientador. Então aqui a gente meio que pode ver uma escadinha de orientação, né? O orientador do meu orientador e eu. Ou seja, do mais novo para o mais velho ali, da esquerda para a direita. Também conheci um pouco melhor Uberlândia. Eu fui aqui é uma foto do Parque do Sabiá, onde eu fui lá, conheci o aquário que eles têm, caminhei, foi super legal conhecer Uberlândia. Foi a minha primeira vez saindo de casa sozinho, viajando sozinho, indo lá para Minas, sem minha família. A primeira vez que andei de avião sozinho também, foi super legal, super desafiador, assim, foi tudo muito legal lá no cinema. Foi uma experiência inigualável, inigualável. As pessoas vinham falar comigo, pessoas tiravam fotos que eu nem conhecia, tiravam fotos comigo que eu recebi o prêmio, conversavam comigo. Assim, foi muito legal, conheci muita gente, adorei participar de todos os eventos, de todas as festas que tiveram no Cinemark. Adorei participar do minicurso, que também tem aqui um livrinho, deixa eu pegar, do minicurso sobre modelagem matemática do câncer, que eu participei também. Então foi super legal, foi muito divertido, eu adorei participar de tudo aquilo. E esse não foi o único congresso que a gente participou, né? A gente participou também do Colóquio Brasileiro de Matemática, lá eu apresentei um pôster sobre esse trabalho. O Colóquio Brasileiro de Matemática é organizado pelo INPA e pela SBM, então é um dos maiores eventos, se eu não me engano, da matemática aqui no Brasil, vai muita gente, então lá eu também conheci muitos colegas. Nessa época, e na época do Cinemark, eu também já estava no mestrado, tinha entrado no mestrado junto com a graduação, né? Eu estava no meio da graduação, em 2019, e entrei no mestrado. E aí, quando eu fui lá no Cinemark, eu já estava no INPA. Então, lá no colóquio, eu já conhecia várias pessoas que eram colegas no INPA, e conheci muito mais gente da USP, gente aqui da UFRJ também, gente do Espírito Santo. Eu conheci um monte de gente que depois se tornaram colegas no futuro, no INPA, e que eram colegas na época também. Então, foi super legal participar desse pôster também. Então, assim, eu estava super animado com todas essas coisas de apresentações. Além disso, nós recebemos o prêmio Vasconcelos Torres em 2019, que é um prêmio da UF. Ele premia os melhores trabalhos de iniciação científica em algumas sub-áreas, e a gente recebeu o primeiro lugar em engenharia. Nós recebemos o primeiro lugar no prêmio Vasconcelos Torres em engenharia, e aí fomos eu e o Edson buscar o prêmio, foi super legal também, super honroso. Assim, foi muito divertido participar disso tudo, desses congressos, dessas premiações, conhecer um monte de professores, foi muito legal. E aí, como isso tudo foi super legal, eu estava super animado com tudo, eu falei, nossa, esses monte de pesquisador falou um monte de coisa nesses congressos, eu queria muito ter uma oportunidade de falar para gente da minha idade, eu queria muito que o pessoal de 18, 19 anos pudesse dar apresentações. Então, um dia eu estava almoçando com um colega, e eu falei, nossa, Paulo, vamos fazer um evento aqui na UF? Será que a gente consegue? Vamos juntar todo mundo, fazer um evento de discentes matemáticos e vamos criar esse evento. A gente pode fazer uma mesa redonda, chamar membros da indústria, chamar o pessoal da matemática aplicada, a gente pode chamar pessoal bem sênior para apresentar, para participar da mesa, mas todas as apresentações vão ser feitas por alunos até o doutorado. Acabou o doutorado, não tem apresentação aqui nesse nosso evento. Só alunos de graduação, mestrado e doutorado. E foi o que nós fizemos. Nós conseguimos criar esse evento, conseguimos, com a ajuda do diretório acadêmico e com a ajuda do Instituto de Matemática, financiamento para o evento. Nós conseguimos fazer um coffee break, conseguimos organizar bem, fazer caixazinho, e tiveram mais de 120 alunos, uma coisa assim que a gente nem esperava, 120 alunos no evento, organizado puramente por alunos, por, sei lá, 5, 6 alunos. Era algo incrível, assim. Aqui está o flyer de divulgação desse nosso evento, aqui está uma das salas do evento na hora da abertura. Estava super cheio, mas isso daqui ainda estava vazio, porque depois, na hora da mesa redonda de profissões, que nós tivemos uma mesa redonda de profissões, com professores
de matemática pura, professores de matemática aplicada, com gente que trabalhava em matemática aplicada na indústria, com professores que pesquisavam educação. Também tivemos uma mesa para mulheres na matemática, tivemos uma mesa sobre mestrado, doutorado e carreira acadêmica, onde eu fui host dessa mesa. Assim, foi super legal, super legal. E né, na hora dessas mesas tinha tanta gente, que algumas pessoas tiveram que sentar no chão, porque não tinha mais cadeira, e a gente não esperava que ia ter mais de 100 pessoas. Não esperávamos. Então, assim, o evento encheu, foi um sucesso, e provavelmente, quando acabar o Covid, a gente vai tentar fazer esses eventos de novo. E continuar com o Edmate, talvez fazer um Edmate nível nacional, quem sabe, um dia. Esse evento foi alunos da UF, da UFRJ, do IMPA, da PUC, até da Rural. Foi aluno assim, que veio de todo o canto do Rio de Janeiro para assistir os eventos, para dar palestra, para participar das mesas. Vieram professores de outras instituições. Assim, foi uma coisa incrível, incrível. E, depois disso tudo, né, de fato, eu estou contando como se fosse uma história linear, mas não é uma história linear, né? Enquanto eu estava na graduação, no meio da graduação, eu entrei no mestrado lá no IMPA. Então, enquanto eu fui lá, né, no Cinemark, eu estava no mestrado, eu só fui terminar a graduação agora, no começo do ano. Em janeiro eu terminei a graduação e apresentei o meu trabalho de conclusão de curso. E sobre o que foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Bom, a gente sabe que previsões de epidemia e como gerenciar ativos em épocas de epidemias é muito importante. Por que isso é verdade? Porque a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que com o crescimento populacional, com mudanças climáticas, com desmatamento, a quantidade de epidemias e pandemias vai aumentar muito. O CDC, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, prevê que de 2 a 7 milhões de pessoas vão falecer durante só pandemias, né? E, além disso, dezenas de milhões de pessoas vão precisar de tratamento. O Banco Mundial estima um prejuízo causado também, só por pandemias, em 800 bilhões de dólares. Ou seja, epidemias e pandemias vão ser super prejudiciais para a sociedade. E, de fato, o Covid-19, infelizmente, acometeu mais de 2 milhões de pessoas, e só no Brasil matou, infelizmente, mais de 200 mil pessoas. O Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia. E mesmo assim, alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, não fecharam totalmente os negócios, não fecharam totalmente restaurantes, lojas. E aí, os lojistas precisavam, eles mesmos, decidirem quando eles iriam abrir, quantos eles iriam fechar. Porque, por exemplo, um restaurante deveria decidir se ele ia receber os funcionários, os clientes presencialmente, se eles iam trabalhar apenas por aplicativo, se eles iam desenvolver o próprio aplicativo ou utilizar o aplicativo de outros. Como, por exemplo, imagina que o governo fala, se o restaurante abrir, vai ter uma multa de 10 mil reais. E aí o restaurante também pode gerenciar ali a sua abertura ou fechamento considerando isso. E nós desenvolvemos um modelo para gerenciamento ativos de negócio durante epidemias, que vai ajudar restaurantes e outros negócios a decidirem se eles podem abrir, fechar, o que eles devem fazer, dependendo da quantidade de funcionários infectados. E aí eu apresentei esse trabalho sob a orientação do professor Max de Souza, para uma banca de professores também que eu admiro muito. E o trabalho foi aprovado, nós passamos com a nota máxima no TCC, fiquei super feliz assim também. E agora, já estou quase no final do mestrado, eu posso dizer que eu sou de fato um matemático, né? Agora eu sou um bacharel em matemática. Antes disso eu não podia dizer, porque, bom, já estava quase acabando o mestrado, mas ainda não tinha graduação, então não podia dizer isso. Mas agora eu posso, e vou dizer com orgulho. Também com a ajuda assim, inestimável do professor Max de Souza, que me ajudou muito, assim como o professor Edson Cataldo e como alguns professores que eu ainda vou comentar aqui no futuro. Novamente, vou contar um pouco sobre o meu mestrado no IMPA, que começou a acontecer antes do meu trabalho de conclusão de curso, mas vou contar nessa ordem, que eu achei mais legal, mais linear, pelo menos, né? Então, eu iniciei o mestrado no IMPA. Antes de iniciar o mestrado, eu fui conversar com o professor André Narbi, lá do IMPA, e ele também me tratou super bem, me recebeu, a gente conversou, e ele provavelmente teve uma grande influência
na minha aceitação lá no IMPA, assim como o Prêmio Beatriz Neves teve uma influência nesse meu aceite, assim como o meu trabalho com o Edson teve uma grande influência, e assim como a carta de recomendação do professor Abramo Efes, que é um professor que trabalha com álgebra, com geometria algébrica, uma coisa muito pura, também teve muita influência, porque eu estudei com ele, fiz uma matéria no mestrado em matemática lá na UF, se não me engano, no meu terceiro ou quarto semestre. No quarto semestre eu fiz uma matéria lá no mestrado com ele, tirei uma excelente nota, fiquei próximo dele, a gente começou a fazer um projeto juntos, mas infelizmente depois, como eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio na empresa de pesquisa energética, mas ficou muito, assim, eu tinha muito pouco tempo e eu não podia me dedicar tanto, e aí a gente parou de fazer o projeto, mas eu fiquei bem próximo do professor Abramo nessa época e ele me deu uma carta de recomendação, assim como o professor Edson. E aí eu acho que isso tudo ali fez parte da minha aceitação no IMPA. E aí eu entrei lá no IMPA. No primeiro semestre eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu estava apresentando muitas coisas, estava recebendo alguns prêmios, participando de muitos congressos, então não estava dando para dar uma atenção 100% lá no IMPA. E aí eu fiz umas matérias de computação e medida e integração. Gostei muito de medida, então eu sabia que o caminho era probabilidade mesmo. Aí um dia eu vim numa palestra aqui na UF, e o professor Max de Souza me apresentou o professor Roberto Imbuzeiro. E aí eu e o Roberto estamos conversando por uma tarde inteira lá, e ele me convidou para fazer o curso de probabilidade de dimensão alta com aplicações à estatística que ele ia dar no verão. E aí eu falei, vamos. Eu adorei o professor Roberto, ele conversava muito bem, ele dava muitos exemplos, ele ensinava muito bem, ele concordava comigo em vários pensamentos que eu tinha sobre educação. E aí eu falei, vamos fazer esse curso, vai ser legal, eu gosto de probabilidade. Probabilidade em dimensão alta tem a ver com data science, que me interessa também, então vamos lá. E aí eu fui. Comecei a trabalhar com o professor Roberto, estudei lá, tirei uma boa nota na disciplina, fiquei com A. Então, assim, adorei probabilidade de dimensão alta. No verão do IMPA, quando é presencialmente, assim, tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é alunos de todo o Brasil vão para lá e ficam 2 meses no curso de verão, e a gente se conhece muito, assim, trabalha muito junto, resolve listas junto, assim, é um trabalho muito legal, eu conheci muita gente, que também depois virou meu colega no IMPA, e alguns que não viraram professores em outros estados. Sim, foi muito legal fazer esse curso, me apaixonei, e daí no outro semestre eu comecei a estudar mais probabilidade, fiz mais cursos de probabilidade, e logo depois comecei a ser orientado pelo professor Roberto Imbuzeiro. E aí, a gente começou a estudar umas coisas de data science, em particular a gente começou a estudar approximate message passing, para resolver alguns problemas de compressed sensing, que são coisas de data science. O que é compressed sensing? Imagina que você tem um vetorzão X aqui, e você quer guardar esse vetor no seu computador, por exemplo. Você não quer você não quer armazenar um vetor com 1 bilhão de entradas no seu computador, 1 milhão de entradas no seu computador. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma matriz aleatória, gaussiana, e você vai aplicar essa matriz no seu vetor. E aí você vai obter esse vetor bem menor aqui, yzinho. Depois de fazer isso tudo, você vai guardar esse vetor yzinho no seu computador, que ele vai ser bem menor. Só que você quer usar as informações que tem no vetor X. Por exemplo, o vetor X pode ser uma imagem vetorizada. E aí você aplica a matriz e tem esse vetor Y. E depois de tudo, você quer ver a imagem. Então, você quer recuperar o vetor X. Só que a sua matriz, ela não é quadrada. Então, não é um problema que você pode só pegar a inversa da matriz, que não tem inversa da matriz, né? E, de fato, existem vários vetores X que são levados no vetor Y pela imagem da aplicação A, porque a dimensão de Y é menor do que a dimensão de X. Então, como você resolve isso? Você pode escrever isso como um problema de otimização convexa. Por exemplo, você pode escolher o vetor X, que é a solução desse problema, que quando você aplicar A dá Y, e tem a menor norma L1, por exemplo, que é a menor norma da soma dos módulos. E aí a gente estudou uma coisa que se chama Approximate Message Passing, que é um tipo de algoritmo para resolver esse problema. E aí a gente fez um seminário, estudou bastante sobre isso, fiz algumas apresentações para os alunos do IMPA, foi super legal também participar desse seminário,
Adorei participar de um projeto de Data Science, foi muito legal. Também tive um contato maior com o professor Roberto Buzeiro, que me ensinou muito, deu muitos conselhos sobre o que eu deveria fazer na minha carreira acadêmica, e foi isso. Então, muito obrigado também, professor Roberto Buzeiro, como todos os outros professores que eu já mencionei. E aí, chegou a época de eu aplicar para o doutorado. E aí eu precisava decidir para onde eu iria aplicar. Fui conversar com o professor Roberto, falei, nossa, eu estou pensando em fazer um doutorado, talvez eu fique aqui no IMPA, talvez eu aplique para fora do Brasil, não sei o que eu faço. Aí ele falou, não, aplica para fora, aplica para o IMPA também, e vê o que vai acontecer com você, com as suas aplicações, com os resultados. Aplique e depois a gente decide o que você faz, pode ser? Eu falei, tá, vamos lá. Ele me convenceu a aplicar. Eu não tinha dinheiro para aplicar, isso era uma coisa, né? Era um problema grande, e aí eu tive que fazer outras coisas para conseguir não pagar tanto, conseguir fee waiver para as aplicações que eu fiz. E uma das aplicações foi para Harvard. Eu apliquei para o doutorado em matemática aplicada para lá. O professor Roberto me deu uma carta também, assim como o Max e o Alexei, que é um outro professor lá do IMPA. O Alexei, que é o orientador do Ciro, que recebeu o prêmio de mestrado junto comigo, na época que eu recebi o de iniciação científica. Então, ali, toda a SBMark sempre conectada ali comigo na minha história. E aí, apliquei para o doutorado em Harvard, fui aprovado no doutorado. Fui aprovado com bolsa, então fiquei super feliz, comemorei com toda a minha família, com a minha noiva, com os professores também, agradeci a todo mundo. Assim, foi uma experiência também, assim, eu não esperava que alguém que veio de onde eu vim, com a minha história, que fez as coisas que eu fiz, iria passar no doutorado em uma das melhores instituições do mundo. Desculpa. E aí, passei, foi super legal, e estou indo para lá trabalhar com o professor Flávio Calmon, pelo menos no primeiro ano. E o que a gente deve ir, provavelmente, também pelo doutorado, porque eu estou muito interessado em trabalhar com o que ele faz, que é, entre muitas outras coisas, é Fair Machine Learning. E o que é Fair Machine Learning? Bom, hoje em dia a gente sabe que Machine Learning está sendo utilizado em várias coisas. Por exemplo, em sites de busca de emprego, está sendo utilizado Machine Learning para te ranquear e comparar você com outros candidatos. Para concessão de crédito, por exemplo, se você vai pedir empréstimo no Nubank, algoritmos de Machine Learning são utilizados para calcular quanto eles podem te dar de fornecer de crédito. Nos Estados Unidos, Machine Learning foi utilizado para reincidência criminal, ou seja, para descobrir se alguém que saiu da cadeia vai voltar a fazer um outro crime. E todas essas coisas, existem vários diálogos que são necessários para resolver esses problemas. Por exemplo, já foi encontrado em sites de emprego algumas tendências do tipo: mulheres recebiam uma pontuação menor do que homens para aplicações em empregos de tecnologia, de marketing. Então, é muito importante você saber como você torna um algoritmo de machine learning justo. Porque imagine que você tem uma variável de decisão com a formação, sei lá, idade, todas essas coisas. E você também tem uma variável sensível ali. Por exemplo, raça, sexo, ou qualquer outra coisa que a pessoa... Qualquer coisa que seja 0 ou 1, ou seja, uma variável aleatória binária, e que a pessoa pertença ou não a um grupo que é defendido por lei. E aí, imagina que você considera essa variável sensível no seu modelo. Imagina, por exemplo, que você deixa essa variável no seu modelo, no seu modelo de machine learning, para incidência criminal. E aí você pode chegar a uma conclusão do tipo: negros são mais prováveis de reincidir do que brancos. E aí você vai ter sistematicamente uma perseguição sobre um determinado grupo, o que é completamente ruim, o que não faz o menor sentido, porque, de fato, a cor da pele de alguém, o gênero de alguém, não faz a menor diferença em habilidade dessa pessoa. Não faz a menor diferença se ela vai incidir no crime ou não. Não faz a menor diferença na quantidade de crédito que você tem que dar para ela ou não. E coisas desse tipo. Então, não faz sentido você considerar variáveis sensíveis para esse tipo de modelo. De fato, faz sentido você considerar essa variável sensível para modelos de, por exemplo, modelos de medicina. A gente sabe que a cor da pele pode, por exemplo, pessoas mais brancas têm mais chance de
ter câncer de pele, por exemplo. E aí a cor da pele faz diferença nesse tipo de modelo de machine learning. Mas para incidência criminal, concessão de crédito, conexão no Facebook, sei lá, tradução de livros, tradução de frases, não faz sentido considerar fatores sensíveis. Então, vamos não considerar. Então você vai lá e tira esse fator sensível do seu modelo. E você acha que deu tudo certo. Agora eu não estou considerando se a pessoa é negra, branca, homem, mulher, então isso não vai influenciar no meu modelo. Só que isso ainda pode causar um impacto negativo, que é, às vezes, um grupo, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum isso, você tem comunidades feitas por negros, por asiáticos, por hispânicos. É muito comum você ter essa segregação. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente também tem isso. A gente tem as comunidades, as áreas periféricas do Rio de Janeiro, que são formadas por um tipo de pessoa, majoritariamente. Por exemplo, nas comunidades, a maior parte da população é parda, e aí se você considerar a localização geográfica, se você considerar a faixa econômica, você vai estar botando esses fatores protegidos no seu modelo de forma implícita, né? Você vai estar considerando que a pessoa é negra, mesmo sem considerar. E isso vai também ter um impacto no seu resultado. Por exemplo, você pode não contratar uma pessoa porque ela é negra, sendo que ela tem todas as qualificações melhores do que todos os outros funcionários, do que todos os outros candidatos. E isso claramente é prejudicial para a população, para a sua empresa e, além disso, em alguns países, como nos Estados Unidos novamente, você não pode, por lei, considerar esses fatores. Você não pode, por lei, ter essas discriminações que nós estamos representando aqui por essa imagem. Não podem. E aí, eu estou indo para lá para trabalhar com o professor Flávio Camon, que é um brasileiro. Ele fez o Unicamp, fez o UNB e depois fez o doutorado. Ele fez o UNB primeiro, depois o mestrado na Unicamp, e depois o doutorado lá na MIT, do outro lado da rua, e virou professor em Harvard. Eu estou indo para lá trabalhar com ele e para entender um pouco melhor esse fenômeno e tentar desenvolver mais teorias sobre isso. Bom, isso foi tudo. Essa foi a minha apresentação, um pouco da minha história acadêmica. Eu gostaria de agradecer a todos os professores que tiveram uma influência nessa minha carreira, principalmente ao professor Edson, ao Max, ao Abramo. Gostaria muito de agradecer também a Elizabeth, lá da época do Cefet, que me convenceu aí, de fato, para matemática. Gostaria muito de agradecer ao professor Roberto Ibuzeiro, que me ajudou em muitas coisas da carreira, na aplicação para o doutorado, me deu muitos conselhos assim que eu vou levar também pelo resto da vida. Ao professor Max, eu acho que já falei também, ao Alexei e a todos os outros professores que eu não vou lembrar agora, talvez, e que tiveram uma participação na minha carreira. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre como foi o processo de aplicação para o doutorado, como foi o EdMat, se vocês tiverem interesse, podem mandar e-mail para mim, esse é o meu e-mail. Eu também sou muito ativo no Instagram, eu devo contar um pouco mais sobre essa história de Harvard por lá, então, se você tiver interesse em acompanhar um pouco mais dessa trajetória, acompanhar um pouco mais da minha história, o que vai continuar acontecendo, em um pouco meio de tempo real, você pode me seguir lá no Instagram, esse é o meu Instagram, Lucas W. Monteiro. E também estou postando de fato algumas coisas lá no LinkedIn sobre experiências que eu tenho e contando algumas histórias que eu acho super legal. E é isso, muito obrigado a SB Mike pela oportunidade de me deixar contar um pouco da minha história. Muito obrigado, Rubão, pelo convite. E muito obrigado a todos que contribuíram com essa história novamente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, se comuniquem comigo. Tchau.